Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a uma aula muito especial para você que tem dúvida aí, né? Essa aula aqui geralmente ela acontece no segundo ano do ensino médio, então ela está sendo gravada aqui para você que está no segundo ano ou para você que quer saber o que é um gás ideal e também para os meus alunos de sala de aula que está me acompanhando aí, que vai ter esse assunto, né, nas suas avaliações, né? Além de ter esse assunto também nos vestibulares. Fechou, gente? Então aqui é um assunto sobre gás ideal. Esse assunto aqui ele faz parte da termologia ou termodinâmica, né? Dinâmica. Tá? Se você tem alguma dúvida a respeito de alguns assuntos que eu vou falar aqui, não esquece de voltar nos vídeos dessa playlist aqui e assistir eles, porque eles trazem uma linha histórica e trazem uma linha matemática também do que é cada um desses fenômenos, né? Inclusive, na aula anterior, a gente definiu o que é um gás. A gente viu que um gás tem que ter a quantidade de coisas, que é uma letra N, calculada em mols, né? Ela tem que possuir um volume, que é o espaço que isso ocupa, calculado em metros cúbicos. Tem que possuir também uma temperatura, que é medida e calculada em Kelvin, tá? A gente usa graus Celsius aqui, né? Tem que fazer a conversão. E também a gente tem ali a última variável, não menos importante, que é a pressão. A pressão, no final da aula passada, eu não coloquei a unidade dela. Ela é medida em Pascal, tá bom? Que seria Newton dividido por metro quadrado. Então, esse Pascal aqui é uma coisa que é a força dividida pela a área, pelo contato, que foi o finalzinho do que a gente falou então, tá bom? É só porque ela é uma unidade composta, eu não falei na aula anterior disso. Bom, gente, então a gente tem essas quatro variáveis, mas como é que isso se relaciona com um gás, por exemplo, tá? Então vamos definir aí um gás. Um gás, ele é o que tem tudo isso daqui, né? São as partículas pequenininhas que andam de um lado para o outro. Olha aqui, ó, número um. Um gás é formado por um conjunto de moléculas muito pequenas, comparado ao volume que os contém, de modo que podemos ignorar o volume ocupado por ela. Então, a bolinha é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente nem mede o volume dela, seria volume igual a zero. Então, mais o que vai dar o volume ali é o volume do recipiente mesmo. Tudo bem? E segundo, as moléculas do gás não interagem umas com as outras ou com as paredes do recipiente por força intermolecular, mas apenas por colisões, que são sempre elásticas. Isso é, a energia cinética é sempre conservada. O que que significa isso, gente? Significa que a gente está tirando toda a situação do dia a dia, né? Um exemplo que eu dei na aula anterior foi o aerosol. Puf, passou o aerosol, pô, você vê aquele gás aqui. E muitas vezes você nota umas partículas pequenininhas. Então, para ser um gás, tem que ter partículas pequenininhas. Para ser um gás ideal, eu vou dizer que a partícula ela tem volume zero. Tá? Então, eu estou idealizando. Então, o meu volume da partícula, tá? O volume da molécula é zero, né? É claro que a gente sabe que não é zero, mas para quê? Para eu idealizar, para eu fingir que ele é um gás perfeito. Porque as coisas não são perfeitas. A gente cria condições para entender isso. Tá bom? Então isso é uma condição. Segunda condição, as moléculas do gás, elas não interagem umas com as outras, no sentido assim de grudar uma na outra, de separar uma outra. Elas só podem bater, colidir. Então ela vai bater e voltar, vai bater e voltar, vai bater e voltar, e a energia vai sempre ficar ali dentro, né? Essa energia vai estar associada ao que a gente chama de temperatura, né? Quanto mais temperatura, mais colisões a gente vai ter. Por quê? Porque aqui não tem forças com o recipiente, de perder energia para o recipiente, e a energia cinética, ela está ligada à velocidade, e a velocidade é a agitação, que então é a temperatura. Beleza, gente? Isso é um gás ideal. Professor, sério que é só isso um gás ideal? Sim, isso é um gás ideal, tá? Então todas essas variáveis têm que estar dentro de um gás ideal. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui que é um tipo de transformação. Vamos dar uma lida junto comigo ali, ó. Então, transformações gasosas. O que é uma transformação gasosa? Transformação gasosa, gente, é eu mexer nos valores que eu mostrei para vocês, na quantidade de coisas que é a letra N, é eu mexer no volume, é eu mexer na temperatura, esquentando ou esfriando, é eu mexer na pressão, né? Pressionando isso, igual um pneu de uma bicicleta, por exemplo. Tá? Então, se eu mexo em qualquer um deles, eu tenho uma transformação no meu gás. Ele vai comprimir, ele vai esquentar, ele vai resfriar. Vamos ver isso daí. Então, o que é uma transformação gasosa? É possível para um gás alterar apenas uma variável de estado. O que significa isso? Eu posso alterar apenas uma variável. Como assim? Eu posso alterar a temperatura, posso alterar o volume, posso alterar a pressão, tá bom?
Quando? Quando uma dessas grandezas varia. Então, se eu mudar a temperatura, eu posso mudar a pressão, né? A gente percebe isso quando enche o pneu. Quando você enche o pneu, se está calor, o ambiente de fora faz com que a pressão aumente, tá? Você percebe isso quando você abastece ele, né? Você abastece ele com ar e aí depois você vai abastecer de novo com ar. Você fala, ué, aumentou a pressão? Eu não dei mais ar. O que que seria o ar? A letra N, a quantidade de coisas, né? Eu não dei mais ar, mas como que aumentou a pressão? Porque aumentou uma das variáveis, né? Uma dessas grandezas variou. Quem que variou nesse caso foi a temperatura, beleza? Beleza? Ó, pelo menos mais uma grandeza também varia. As grandezas envolvidas podem serão, né? Pressão, falei agora, volume, falei também, temperatura e o número de moléculas, que é a letrinha N aí, então, né? Ô, professor, você fala os valores aí, fala e não mostra a fórmula, não mostra nada. Tá, vamos pegar uma aqui, ó, que é uma aí que eu vou colocar nas avaliações para os meus alunos e bem provável que caia para vocês também, né? Que é essa transformação aqui, ó. O que que é essa transformação aqui, ó? Ela significa que você vai segurar a pressão. Você vai manter a pressão sempre constante. Então a pressão aqui ela é igual, ela é constante. Se a pressão é constante, olha que difícil, meu Deus. Significa que eu vou ter uma interação entre o volume e a transformação do volume, né? Então eu tenho lá um recipiente bem no cantinho aqui, ó. E aí, então, pode ser uma seringa. A seringa é legal de fazer isso. Por quê? Porque a seringa, ela sobe, né? Eu tenho uma seringa, e aí, então, se eu mudo quem? Se eu mudo a temperatura, se eu dou fogo para isso, significa aí que minha seringa, ela vai subir, né? Ela vai levantar o êmbolo ali para cima, e aí, então, vai ter uma mudança do volume. Então, vai ter um volume 1 e um volume 2. Isso só vai acontecer se ele sair de uma temperatura 1 para uma temperatura 2. E isso é calculado a partir de uma regra de 3. Tranquilo? Sim, super básico, né? Super, regra de 3 é super básico, né? Então, o volume 1 está para a temperatura 1, assim como o volume 2 está para a temperatura 2. Tá bom? Eu não vou falar das outras aqui, gente. Eu vou colocar cada uma em um vídeo específico. Inclusive, no começo do próximo vídeo, eu vou falar de novo dessa transformação que a gente tem aqui, que é a transformação isobárica, né? O que que é isobárica? É a pressão constante. Olha aí, ó. Numa transformação isobárica, né, a palavra bárica significa pressão, a pressão é constante. O volume de uma massa de gás aumenta com o aumento da temperatura, que foi o exemplo que eu dei lá também, gente, do balão de ar. O balão de ar esquentando o quê? A temperatura faz o volume 1 virar volume 2, né? Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida aí, não esqueçam de deixar nos comentários, tá bom? Eu vou voltar aqui e eu vou falar especificamente de cada uma das transformações. Mas esse foi um exemplo porque eu vou colocar esse exemplo nas minhas avaliações, né? Então os meus alunos têm que saber fazer e de onde veio essa equação. Beleza, gente? Por enquanto é isso. Eu espero ter ajudado vocês aí na parte de termodinâmica, né? Nos estudos iniciais. E também espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu? Um beijo, um abraço para vocês. Até mais.